Vereadora convida o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia após assistir à TV Novo Tempo. Ela ficou com dúvida em relação a alguns textos da Bíblia. Presta bem atenção no que aconteceu após o pastor chegar em sua residência. Fica no vídeo até o final e o link da mensagem completa está aqui na descrição. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, você vai ver logo no verso 2, que vai dizer assim, no final do verso 1. É verdade que Deus disse, não como do fruto de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que Deus falou? Deus falou que não podiam comer o fruto daquela árvore. Se eles não comessem de nenhuma árvore do jardim, iam morrer de fome. Não foi isso que Deus falou? Mas ele pega a verdade, parte da verdade, e mistura com o erro e entrega. Essa é a artimanha de Satanás, é o engano. E esse é o maior perigo para mim e para você. É quando nós misturamos a verdade com o erro e nos afastamos da clareza do assim diz o Senhor. Quando nós não seguimos o que a palavra de Deus diz, mas começamos a interpretar a palavra de Deus de acordo com o que a gente acha que deve ser, quando nós nos afastamos da clareza dos mandamentos da palavra de Deus e começamos a dizer que pode ser desse jeito e pode ser daquele outro jeito, nós estamos entrando na seara do engano. E estamos indo para a destruição, estamos indo para nos afastar dos caminhos de Deus, porque é assim que começa o distanciamento. Você não percebe, você não se dá conta, até que você está longe demais. E aí não tem mais jeito, como não teve para esse povo. Aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, é claro como água. E quando ele fala, nossa única salvaguarda é seguir a palavra de Deus. É por isso que quando nós vemos esse tipo de situação, nós encontramos certas falas. Não pense você, que quando a gente fala não seguir aquilo que Deus está falando, a gente está falando de um determinado perfil e de outro perfil de pessoas, como, por exemplo, liberais e conservadores. Não, o erro está em todos. Por exemplo, pessoas de mente mais liberal costumam dizer assim, eu não acho que é assim. A palavra de Deus diz como é, mas ela fala, não, eu entendi, mas eu não acho que é assim. Ou usam frases do tipo, não, isso aí é cultural. Isso aí não é bíblico não, isso é cultural. Isso é cultural, não tem problema nenhum. Outros falam, não, eu sinto diferente. Eu uma vez estava na igreja, era pastor de uma única igreja, grande, assim, era pastor daquela igreja e tinha uma sala pastoral, um escritório naquela igreja ali para eu atender as pessoas, irmãos, enfim. E aí eu recebi um telefonema. Estava ali de manhã, recebi um telefonema. Era uma senhora, e ela falou assim, olha, aí é da igreja tal, coisa tal, assim, eu acompanho a Novo Tempo, e eu gosto muito da Novo Tempo, coisa tal, papá, e eu queria uma visita de um pastor adventista. Você pode vir na minha casa? Eu falei, posso. Ela me deu o endereço, eu achei um pouco estranho, não porque o endereço fosse assim nada fora do comum, mas porque era uma região no bairro, eu conhecia bem aquele bairro, onde só tinha assim pessoas de um poder aquisitivo muito alto. Eu olhei, ela me deu o nome, e o nome ficava, sabe quando você passa assim, já ouvi esse nome? E aí fui fazer a visita a ela, cheguei no prédio, mandou subir, e quando eu cheguei no apartamento que eu a vi, falei, parece que eu conheço a senhora. Ela falou, sim, eu sou fulano de tal, sou vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, deputado, aí começou a falar lá. Tá, por isso que eu sabia que eu conhecia. E aí a gente sentou na sala para conversar, estava ela, a moça que trabalhava com ela, e eu falei assim, o que eu posso lhe ajudar? Ela falou, não, eu estou com uma dúvida num texto bíblico, e eu acho que é um pastor adventista que vai poder me ensinar. Porque eu sou da igreja tal, ela falou, sou da igreja tal,
mas os pastores de lá são muito enrolados, tá? Os adventistas sabem explicar melhor. Falei, tá bom. Estou ouvindo, né? E ela começou a me falar o texto lá. Falou o texto, eu ouvi o texto, ouvi a explicação que ela deu sobre o texto, e aí eu disse para ela, eu falei assim, olha, vamos estudar o texto. Aí abri o texto e fui explicando para ela, esse texto diz assim, por causa disso, olha, tá conforme isso. Fui abrindo para lá, para cá, para cá. Ficamos ali uns 40 minutos conversando, e ela me olhou e falou assim, pastor, interessante sua explicação, hein? Eu falei assim, ficou alguma dúvida para a senhora? Ela falou, nenhuma. Entendi perfeitamente. Eu falei, poxa, que bom, né? Ela falou, pois é, mas eu não concordo com o senhor, não. Aí eu falei, é que é? Eu não, porque eu sonhei com esse texto e Deus me revelou que é outra coisa. Aí eu falei para ela, vamos voltar para a estaca zero aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é um só e ele não tem problemas emocionais e mentais. Então, o que ele falou na Bíblia, ele vai repetir. Como que ele vai dar um sonho para a senhora com uma interpretação diferente daquilo que o texto bíblico diz? E ela falou, não, mas ele falou para mim diferente. E isso ficou mais ou menos uma hora aí, 1h30, até que terminou a visita, e eu fui embora, e ela não mudou a cabeça dela. Porque na convicção dela, não era o que a Bíblia dizia, mas era como ela entendia o que a Bíblia dizia. Qual é o nome disso? Engano. Engano. Se Deus fala com você e fala com você de algo que é diferente daquilo que está o texto bíblico, não é Deus falando com você, irmão. Você pode estar certo disso, que não é. Porque a Bíblia diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele falou ontem, ele vai falar hoje, vai falar amanhã, e é por isso que eu confio nele. Eu confio nele porque eu sei que aquele Deus que agiu daquele jeito no passado é o mesmo Deus que vai agir do mesmo jeito no futuro. É isso que dá solidez. É por isso que Deus é diferente de mim e de você, porque a gente muda de opinião constantemente. Às vezes você combina uma coisa com alguém, a pessoa vai lá e faz outra coisa, não é assim? Você fala, rapaz, não posso confiar em fulano, porque fulano fica mudando de opinião. Deus não é assim. Deus disse lá atrás que Ele te ama, e irmão, você pode ficar tranquilo que Ele vai te amar até o fim. Assim como Ele disse lá atrás que o sábado é verdadeiro, você pode ficar tranquilo, porque o sábado é verdadeiro e vai ser até o fim. Porque Ele não muda. Ele não muda. Deus é o mesmo. E aí algumas mentes mais conservadoras, talvez não falem, eu não acho assim, eu não penso assim, mas dizem, não, mas sempre foi desse jeito. Ou falam, eu sou da 3ª geração de cristãos da minha família. Sempre aprendi assim. E aí é um comum, não, eu sempre aprendi assim, sempre vi assim, então eu não aceito que possa ser de outro jeito. Mas perceba, é a sua opinião, não a palavra de Deus. O segredo da nossa vida está quando nós acreditamos, vivemos e seguimos a palavra de Deus. Quando você faz isso, quando eu faço isso, então a vida da gente é diferente. É diferente porque existe nesse livro aqui poder. Não poder como magia, mas poder quando eu leio esse livro e coloco o que aqui está em prática. Porque o autor desse livro não muda. O autor desse livro é o mesmo. O autor desse livro me mostra nesse livro o caminho da salvação e da vida eterna. Mas esse livro não tem poder nenhum se ficar fechado na sua casa. Eu cheguei uma vez na casa de uma senhora e eu estava fazendo evangelismo lá naquela cidade, e aí ela me levou para ver na cama dos filhos dela. E debaixo do colchão de cada filho, eram 2 meninos grandes, os meninos bonitos, ela deixava a Bíblia no Salmo 23, aberta debaixo do colchão.
e estava debaixo do colchão desde que esses meninos nasceram. Aí eu falei, para que é isso aí? Aí ela falou assim, não, isso aqui é para proteger meus filhos. Aí eu perguntei para os meninos, como é que vocês dormem com esse negócio debaixo do colchão? Eu falei, pastor, a gente não sente mais nada não. Ela falou assim, desde que a gente é gente, nós dormimos assim. Eles falaram, a gente não sente nada aí não. E a Bíblia ficava ali debaixo do colchão. E aí eu fui conversar com ela, porque a Bíblia não é um amuleto que te é poder mágico, você carrega, tem magia. Tem muito cristão que acha que a Bíblia é desodorante, que enfia aqui debaixo, né? Aí vai acabar a caatinga. E tem cristão que acha que é amuleto, que leva a Bíblia aqui na frente aqui para espantar o capeta. Mas não pega a Bíblia para estudar. Não pega a Bíblia para ler. Ela fechada, sem ser aberta, lida e vivida, não tem valor nenhum. E aí Satanás vai enganar você. Vai enganar você dizendo para você que os mandamentos de Deus foram mudados. Vai enganar você dizendo para você de que a salvação em Cristo pode ser pelo seu esforço pessoal e não simplesmente pelo poder e pela graça dele. Vai enganar você dizendo para você que você pode usar isso ou usar aquilo outro, aqui, que não tem problema, porque é cultural. Vai enganar você dizendo que você não precisa seguir essa regra que está na Bíblia, porque isso é só costume. Vai enganar você dizendo para você que você pode sim viver como você quer, com a pessoa que está do seu lado, que você não é casada, que não tem problema, porque os tempos são outros. Vai enganar você dizendo que você pode pegar o seu dízimo, a sua oferta, usar do jeito que você quiser, porque afinal de contas o dinheiro é seu, você não tem que devolver na casa do tesouro. Vai enganar você dizendo que você pode ter a vida que você quiser, desde que você ame a Deus. Isso é engano. Porque a palavra de Deus não muda. E todos aqueles que decidiram não seguir a palavra de Deus se perderam. Inclusive uma nação inteira. Aqui está a nossa salvaguarda. Aqui está o nosso poder. Aqui está aquilo pelo qual nós devemos lutar, viver e dedicar tempo. A palavra de Deus. É a Bíblia o nosso guia de fé e prática. É a Bíblia que precisa orientar a vida da gente. É a Bíblia que precisa ser aberta, e Satanás fará tudo para você não estudar esse livro. Satanás vai colocar mais trabalho para você, vai mudar a linha de ônibus que você pega para trabalhar só para te atrasar, para você ter que sair mais cedo. Vai colocar em você preguiça, vai colocar séries para você assistir, porque você tem tempo para tudo, menos para ler a palavra de Deus. Você consegue fazer exercício físico, você consegue assistir série, você consegue tirar tempo para descansar. Agora, para estudar a palavra de Deus, não tem tempo. Ah, meu irmão, pois pode saber que se esse livro não é o centro da sua vida, você está perdido. E você está vivendo engano, achando que está vivendo nos caminhos de Deus. Porque a única salvaguarda que nós temos é este livro. É por isso que ele tem que ser aberto. É por isso que quando nós pregamos na igreja, e eu falo aqui para vários que pregam nas igrejas, não pregue historinha, não pregue sermãozinho que você pegou na internet, ou em alguns agora já no chat GPT. Pregue a palavra de Deus. Abra a Bíblia diante das pessoas. Não se preocupe em fazer show. Não se preocupe se tem que pregar desse jeito ou daquele jeito, isso não importa, porque o poder não está no pregador, o poder está aqui. Quando ela é aberta, ela é poderosa e transforma vidas. Abra a Bíblia diante das pessoas. E você abre essa Bíblia diante das pessoas num púlpito, ou você abre essa Bíblia diante das pessoas, às vezes na casa das pessoas, dando estudos bíblicos. Nós precisamos nos envolver dando estudos bíblicos, apresentando a palavra de Deus para as pessoas, porque é ela quem vai libertar as pessoas dos enganos de Satanás. Aonde estamos nós com a nossa Bíblia aberta,
falando e apresentando a palavra de Deus com o nosso vizinho, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Há pouco tempo atrás, um pai me procurou dizendo: pastor, eu não sei o que eu faço, porque meus filhos foram criados na igreja, mas hoje estão fora da igreja. O que eu vou falar aqui não é nenhuma fórmula, por favor, não ouça assim, nenhuma crítica a ninguém. Eu só fiz uma pergunta para ele, eu falei: querido, você abriu a Bíblia com seus filhos? Você fazia o culto na sua casa todo dia? Você colocava seus filhos para ler a Bíblia? E ele parou, me olhou e falou: pastor, não. Eu falei: então chegou o momento de você fazer. Mas ele já tão grande. Falei: daí? Procure seus filhos. Abra a Bíblia com eles e fique tranquilo, porque nessa palavra tem poder. Quando ela é aberta, quando ela é lida, ela transforma a vida de pessoas. Porque esse texto, ele é poderoso para salvar. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra. Que Deus te abençoe e não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa também o teu like no vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.